Candidatos e treineiros do meu Brasil, o Enem tá quase aí, né? Por isso, hoje a gente continua com tendências e apostas pro Enem de 2019. Hoje é dia de Sociologia e Geografia, mas só depois da vinheta, né? Roda aí! Hora do Enem no ar! E aí você volta aqui comigo para os séculos 17 e 18. Isso mesmo, aqueles anos 1600 e 1700 em que o mundo passava por mudanças. A burguesia nascia e ganhava poder. As relações sociais e a produção se transformavam. E a tecnologia ajudava nisso tudo. Foi nesse contexto que alguns filósofos começaram a criar uma nova ciência, capaz de entender o funcionamento interno de cada sociedade. Assim nasceu a sociologia. Tô certo, professor Ramon Chaves? Certíssimo, certíssimo. Seja muito bem-vindo mais uma vez. Obrigado. Sim, a sociologia ela é filha desse desenvolvimento industrial, da concentração da produção em fábricas, da expansão das cidades, do desenvolvimento de um modo de vida urbano, da linguagem dos direitos e, claro, do protagonismo desse pensamento científico, que está buscando regularidade, leis, explicações para a vida em sociedade, etc. Show de bola. Então, bora pensar em Enem, professor. Quais são os assuntos principais, aqueles clássicos que aparecem? Sociologia do trabalho, reestruturação produtiva, primeiro antes, toda essa parte da Revolução Industrial, como é que a sociologia surge, depois o século XX, centrado no trabalho, uma sociedade salarial, todas as lutas sociais que se dão mediante o trabalho e as conquistas que se materializam no estado de bem-estar social, depois o declínio disso, com a reestruturação produtiva, o encurtamento do estado de proteção social e etc., e todas as consequências políticas, econômicas, sociais que vêm daí. Então esse é um tema clássico. A gente pode pensar também do ponto de vista mais político, teoria política, então a ideia de igualdade, a ideia de justiça, soberania. Quando a gente pensa o pensamento social brasileiro, um pouco como é que as relações no campo, as relações no mundo rural, elas afetaram historicamente a participação política dos brasileiros, então todo o mandonismo local, a ideia do voto de cabresto, etc. A gente pode falar também do ponto de vista da mais antropologia, assim, de uma coisa mais antropológica, tem a ver com a cultura, que a gente já conversou muito. Sim. Então, todo o tema da diversidade, da identidade dos grupos e por aí vai. É isso aí. Bom, quero saber, 2018 manteve esse padrão, veio essa tendência se confirmou? Sim. Nós tivemos uma questão sobre Tocqueville, que é um autor muito importante para pensar democracia e liberdade. Nós tivemos uma questão também sobre a luta por direitos civis nos Estados Unidos. E nós tivemos 2 ou 3 questões sobre o que nós poderíamos chamar de mundo do trabalho, que tem a ver justamente com essas relações sociais de produção, com o próprio ambiente do trabalho e com a ação política dos trabalhadores. E com todas essas mudanças no Ministério da Educação, no INEP, você acha que a prova de 2019 vai se manter? Vai manter esse padrão? Olha, eu acho que deveria ser mantido em função, né, de que os conteúdos que caem na prova têm a ver com uma tradição secular de uma disciplina. Mas eu acho que o importante é o seguinte, muitos alunos, muitos estudantes, candidatos me perguntam, professor, mas estão dizendo que a prova do Enem vai ser menos ideológica, como é que é isso? Eu digo o seguinte, ideologia, ele é um objeto da sociologia, né? Então tem uma tradição, é um termo que já foi muito explorado, é muito usado, tem sentidos muito distintos, mas a sociologia se debruça sobre as ideias que os indivíduos, os grupos produzem em sociedade. E aí eu acho que mais interessante do que a gente ficar se perguntando, tentando fazer exercício de futurologia, é tentar transformar isso em conhecimento. Por que essas pessoas acham isso nesse momento histórico? Né? O que isso significa do ponto de vista da composição social dos argumentos e dos grupos que sustentam, que corporificam, né, essas ideias. Então a sociologia está interessada nessa discussão sobre como é que nós elaboramos as interpretações, as nossas interpretações individuais e de grupos sobre os fenômenos que acontecem na sociedade. Você acredita que pode ter alguma surpresa? E se sim, qual seria, assim, de um tema? O que eu estou apostando esse ano é que caiam coisas relacionadas a fluxos migratórios, em função do que a gente vê no mundo, especialmente na América do Sul,
O Brasil vem recebendo muitos venezuelanos. Isso é uma tradição, né, do Brasil, mas se acentuou nos últimos anos. E eu acho também que, bom, em função do tamanho que isso ganhou na nossa vida, deve aparecer alguma coisa sobre rede social, como é que isso muda a relação com a imprensa e etc. Estamos nisso aí. Você separou uma questão para a gente sobre fluxos migratórios. Justamente para a gente poder ver como é que isso pode cair na prova. Bora dar uma olhada? Vamos. Então vamos ver agora. Questão 73 do Enem de 2017, caderno azul, primeira aplicação. Vamos lá. O fenômeno da mobilidade populacional vem desde as últimas décadas do século XX, apresentando transformações significativas no seu comportamento, não só no Brasil, como também em outras partes do mundo. Esses novos processos se materializam, entre outros aspectos, na dimensão interna, pelo redirecionamento dos fluxos migratórios para as cidades médias, em detrimento dos grandes centros urbanos, pelos deslocamentos de curta duração a distâncias menores, pelos movimentos pendulares, que passam a assumir maior relevância nas estratégias de sobrevivência, não mais restritos aos grandes aglomerados urbanos. Então, tem o texto base, ele foi extraído de um texto chamado Reflexões sobre os Deslocamentos Populacionais no Brasil, de 2011, e o comando da questão diz: a redefinição dos fluxos migratórios internos no Brasil, no período apontado no texto, tem como causa a intensificação do processo o tipo de fluxo migratório que a gente estava falando antes é um pouco diferente desse. Esse tem a ver mais com atividade econômica, com atividade produtiva. Então, nesse caso, a alternativa correta é a letra D, desconcentração da atividade industrial. Lembra que nós falamos um pouco sobre todo esse processo de reestruturação produtiva, de reorganização econômica? Sim. De como é que o polo dinâmico da economia, ele migrava do setor produtivo para o setor terciário e etc., para as finanças. Isso foi o encurtamento do mundo também, das distâncias produzidas pela tecnologia nos últimos 30, 40 anos. Isso produziu uma migração das plantas industriais. Então você vai ter indústrias que saem dos locais em que estavam antes e vão para outros, repartem a sua produção, criam outros tipos de atividade industrial, e isso também vai redirecionando o fluxo de pessoas, de trabalhadores que iam em busca do emprego, para cidades menores, onde essas atividades passaram a ser desenvolvidas também. Esse tipo de mobilidade populacional tem a ver com a desconcentração da atividade industrial, que antes estava ligada aos grandes centros urbanos e agora se espalhou um pouquinho mais. Bom, sua segunda aposta tem a ver com meios de comunicação, tá certo? Sim, tem a ver. Então, bora dar uma olhada na questão que você trouxe pra gente? Vamos lá. Tá aí, ó, questão 70 do Enem de 2018, caderno azul, primeira aplicação. Dessa vez eu vou inverter um pouquinho. Vamos lá para o final do texto ali, a referência. Sociedade do Espetáculo. É um livro de um escritor, né, chamado Guy Debord. Então vamos lá. A primeira fase da dominação da economia sobre a vida social acarretou, no modo de definir toda a realização humana, uma evidente degradação do ser para o ter. A fase atual, em que a vida social está totalmente tomada pelos resultados da economia, leva a um deslizamento generalizado do ter para o parecer, do qual todo ter efetivo deve extrair seu prestígio imediato e sua função última. Ao mesmo tempo, toda a realidade individual tornou-se social, diretamente dependente da força social moldada por ela. Uma manifestação contemporânea do fenômeno descrito no texto é em primeiro lugar, é chamar a atenção o seguinte: o Guy Debord parte de um diagnóstico de que a nossa sociedade ela está centrada na economia. A economia tomou conta da vida. Então há, portanto, uma passagem do ser, da existência e etc., para o ter, que tem a ver com a propriedade, com as relações de produção que são típicas de uma sociedade de mercado, de uma sociedade capitalista. O que ele observa é que esse ter, ele passou por uma migração também. Ele passou a ser representado através das imagens. Então é como se o processo de acumulação de capital concorresse também, andasse lado a lado, nessa fase, nesse estágio do capitalismo, com o processo de acumulação de imagens. Então, como é que a produção de imagens ela se torna uma produção de mercadorias também? É nisso que ele está interessado. Então, por isso que a alternativa correta aqui nessa questão é a letra B, exposição nos meios de comunicação. Porque a produção dessas imagens se dá, e esse é outro conceito importante para a sociologia, através da indústria cultural, que é justamente quando a arte, a cultura
e etc., ela passa a ser produzida industrialmente, buscando valor de mercado, assim como qualquer outra mercadoria, né? Então, nesse caso, a alternativa é a letra B. Perfeito. As atualidades podem influenciar o modo como esse conteúdo vem aparecer na prova? Sim, sem dúvida, porque A Sociedade do Espetáculo é um texto dos anos 60, né, o livro do Guy Debord. Desde então, nós mudamos muito, né, a sociedade passou, o mundo inteiro passou por mudanças profundas, especialmente do ponto de vista da tecnologia e da tecnologia das imagens. Agora, eu acho que, mesmo diante de tantas mudanças, o cerne do processo se mantém mais ou menos o mesmo, que tem a ver com a relação entre imagem e mercadoria, imagem e mercado. Então, eu acho que talvez esse conteúdo hoje ele não apareça centrado digamos assim, na televisão, ou no cinema, ou na música, né? Que é uma parte importante também da indústria cultural. Eu acho que ele provavelmente vai aparecer relacionado ao uso das redes sociais, à produção de imagens para redes sociais, etc. Você tem um fenômeno em que vários artistas têm um rendimento tão alto, ou talvez até maior, pelas propagandas que fazem nessas plataformas, do que, por exemplo, do próprio trabalho que realizam como artistas. Então tem essa coisa da imagem, do culto à imagem, de como isso é um fator importante para a produção de riquezas. Eu apostaria que, se esse tema cai na prova, com essa abordagem, ela vai estar mais direcionada para esse caminho das redes sociais. Para esse lado aí, né? Exatamente. Bom, e para a galera que quer dar aquela última revisada antes da prova no domingo, assim, o que você indica? Nesse caso, eu sou bem bairrista, vou indicar o Hora do Enem, porque, afinal de contas, todas essas questões que nós estamos revisando aqui já foram tratadas em outros programas, nós já falamos sobre cultura e migração e etc., já falamos sobre diversidade e identidade, já falamos sobre rede social, mas eu acho também, quem não é muito afeito ao uso do celular, do computador e etc., recorrer ao bom e velho livro didático. Eu acho que é uma companhia que não faz mal a ninguém e, ao contrário, pode ajudar bastante, especialmente nessa reta final. Professor, muito obrigado. Imagina. Por toda a ajuda, viu? Muito obrigado mesmo. Valeu. Entender o lugar onde a gente vive é uma das curiosidades mais antigas de um ser humano. Que lugar é esse onde eu tô? Como posso transformá-lo? E se eu transformá-lo, como isso me afeta e afeta os outros? Não à toa existe a geografia para estudar tanto a superfície terrestre como a relação do homem com o ambiente. Eu tô certo, professor Diomário Silva? Perfeito. E aí? Tudo bem, seja bem-vindo. Na realidade, o que é o objetivo principal da sua geografia? Tentar entender esse planeta, as relações que se constituem dentro desse planeta e o seu processo de formação de estruturação. Então esse é o objeto da gente, é isso que nós estamos estudando, esse espaço, essa é a nossa preocupação. E o que acontece enquanto relações sociais dentro desse espaço também, ambientais também, quer dizer, essa é a nossa preocupação enquanto geografia. Avaliando os últimos anos do Enem, como está a estrutura das questões de geografia no Enem? Repensar o Enem é repensar graficamente alguns textos e algumas charges também que vão complementando, espacializar os mapas, quer dizer, esses são fatores que sempre servem como suporte às questões. Então é muito comum você verificar isso tudo dentro da estrutura das provas. O passado seguiu a mesma tendência. O mesmo tipo de tendência. Desde 2009 para cá, são esses padrões que aparecem na prova. E em relação a conteúdos, professor, o que vem aparecendo? O que é tendência? Eu sempre chamo a atenção dos alunos que eles deveriam observar um pouco mais as competências e as habilidades que o Enem propõe. Porque eles já te dão um indicativo do que as questões, como elas vão abordar, o que elas tendem a abordar. Se pensar geograficamente, principalmente, as questões ambientais aparecem em várias habilidades. Então isso mostra que essa preocupação ambiental, ela é importante. Mas não é ambiente pelo ambiente, pura e simplesmente, mas como ele tem em conta relações sociais, as intervenções humanas, as consequências. Quer dizer, esse é o processo, né, que as habilidades cobram da gente. Identificar, observar, questionar, quer dizer, são essas questões que precisamos estar atentos. E geografia urbana aparece muito? Aparece. Mas não é geografia urbana simplesmente por você entender só a cidade. É a funcionalidade da cidade. Como você vive na cidade. Os impactos que a cidade tem. A modernidade da cidade no sistema de transporte e outras coisas começam a ser abordadas dentro desse contexto da geografia urbana, né?
Quer dizer, e aí você pode puxar outros ganchos, né? Você está discutindo urbano, você necessariamente vai pensar nas pessoas. Aí pode discutir demografia, quer dizer, como o tema vai abrindo e se interrelacionando. Você trouxe uma questão sobre geografia urbana, não trouxe? Sim, sim. Bora dar uma olhadinha? Vamos. Bora! Questão 53 do Enem de 2018, caderno azul, primeira aplicação, professor. Vamos lá. Foi-se o tempo em que era possível mostrar um mundo econômico organizado em camadas bem definidas, onde grandes centros urbanos se ligavam por si próprios. A economia adjacentes, lentas, com o ritmo muito mais rápido de comércio e das finanças de longo alcance. Hoje tudo ocorre como se essas camadas sobrepostas estivessem mescladas e interpermeadas. Interdependências de curto e longo alcance não podem mais ser separadas uma das outras. O que ele está começando a discutir? Que na prática aqui, esse mundo, e aí ele coloca ali globalização como reterritorialização. A própria base da onde ele pegou o texto já aponta, está discutindo o processo de globalização e as múltiplas interligações. Sim. Né? Como as cidades vão interligando, se complementando nas relações comerciais. E a pergunta qual é? A maior complexidade dos espaços urbanos contemporâneos, ressaltada no texto, explica-se pela articulação de redes multiescalares. Isso pode ser um caminho, porque ele está colocando ali o quê? O mundo econômico organizado em camadas bem definidas, onde grandes centros urbanos se ligam, se interligam. Aí já está começando a pensar nessa possibilidade de interligação. E ele continua mais adiante. Hoje tudo ocorre como se essas camadas sobrepostas estivessem mescladas. Hoje é tudo muito misturado, né? Eu produzo uma parte, você produz outra, nessas relações que nós vamos o quê? Ter o produto final. É pensar numa escala local e pensar numa escala global. Nenhum país hoje consegue sobreviver sozinho. Né? Há pouco mesmo, esse grande debate nos Estados Unidos, quando o presidente resolve sobretaxar os produtos chineses, parte de produção dos produtos americanos que são consumidos ali são produzidos aonde? Na China. Então isso mostra que há uma interligação muito grande. Dentro desse universo que nós temos aqui de item, a articulação dessas redes multiescalares é fundamental pensarmos. Porque o mundo caminha hoje. A sociedade vive o quê? Em rede. Né? É pensar como, por exemplo, no teu Facebook, você vive em rede. O comércio vive em rede. As relações comerciais estão muito conectadas, uma complementando a outra, uma relacionando-se com a outra. Então né? a resposta correta ali é a D, né? Isso. A resposta nossa certa é a letra D. Você diria que essa é uma questão clássica do Enem? Eu diria para você que é uma questão que você tem que parar para pensar e refletir das suas informações. Quer dizer, a proposta do Enem é você pensar como é que você pode instrumentalizar esse teu conhecimento. E pelo próprio texto, ele vai mostrando para você o tempo, tem caminhos que estão interligando. Então é uma pista importante. Então, assim, eu sei que o tempo é curto pela quantidade de questões, mas é bom você ficar atento e perceber o que o texto está te indicando, enquanto proposta, que você tem um conhecimento. Não é à toa que você chegou ao 3º ano do ensino médio, você tem muita coisa acumulada. E nesse momento você tem que se controlar, para que você possa aproveitar o que você tem acumulado e, ao olhar o texto, perceber uma coisa simples, a globalização, como aí você já começa a matar e pensar numa possível resposta. Professor, vamos aproveitar o embalo e ver mais uma questão? Vamos. Aí, ó, questão 88 do Enem de 2018, caderno azul, primeira aplicação. Isso é uma questão bem clássica. Essa é clássica. No sentido o quê? Do gráfico. Olha como o gráfico está ali, né, potencializando as suas interpretações. Então, olha só. Participação percentual do extrativismo vegetal e da silvicultura no valor da produção primária florestal. Brasil, 1996, 2014. E aí eu acho que é importante o aluno começar a pensar o que ele entende como extrativismo vegetal. Porque o extrativismo pressupõe o quê? Que você está se aproveitando daquilo que a natureza simplesmente te ofertou. Você está retirando, se apropriando disso. A silvicultura não. Você vai pensar para além de. Porque você está pensando o quê? Uma ciência que vai estudar mecanismos naturais e artificiais para que a relação homem-natureza ela ocorra dentro de padrões sustentáveis. Eu estou preocupado em entender o seguinte, essa natureza, eu preciso ter um contato com ela, mas como eu vou ter esse contato? Vou trabalhar o quê? Com aquilo que eu preciso. Eu estou plantando e retirando aquilo que eu necessito. Um gráfico mostra o que é a silvicultura. E o que vem acontecendo com a silvicultura? Ela vem ter um processo de crescimento. Perceba que a partir de 2002, aproximadamente, que elas se unem e depois começa o quê? Um crescimento da silvicultura. E abaixo ele mostra o seguinte, o extrativismo vegetal está o quê? Diminuindo. Qual é o debate principal? Eu estou me apropriando daquilo da natureza simplesmente, desmatando, me aproveitando de tudo aquilo, ou eu estou preocupado com uma outra situação? E aí eu pego a partir de 2002 para cá. 2002 nós tivemos mais uma grande conferência discutindo a questão ambiental pelo mundo.
E essa questão ambiental está muito forte na nossa vida hoje. Eu tenho que me preocupar o seguinte, com a preservação. O que eu quero pensar para o futuro? Então, se eu estou pensando dentro da perspectiva que a civicultura vem crescendo, é sinal que a relação do homem com a natureza vem modificando-se um pouco. Eu estou preocupado não só em extrair aquilo que já está me ofertando, e não, eu estou produzindo e a partir daquilo aí faço uma extração. Considerando as diferenças entre extrativismo vegetal e civicultura, a avaliação das curvas do gráfico foi influenciada pela tendência de. Então, dentro desse universo, nessa relação que ele coloca a diferença de crescimento para um e a diminuição da outra, a utilização da madeira de reflorestamento tem que ser essa alternativa principal. Mas, de novo, entender o que é extrativismo, entender o que é civicultura e analisar o gráfico. Porque você percebendo o gráfico, ele já está te mostrando um caminho. É sinal que aquilo que eu tenho uma relação de preocupação com a reprodução, com a retirada, está acontecendo. Por isso que ela vem o quê? Em processo de expansão, de crescimento. Perfeito. Então, eu acho que é uma coisa importante o aluno ficar preocupado em entender esse gráfico. Perfeito. Opção C. C. Utilização de madeira de reflorestamento. Isso. Show de bola. Chega mais, professor. Que outros temas merecem um aprofundamento maior? Eu sempre gosto muito da questão de clima, vegetação, dos biomas, como isso. Isso são questões que tem que olhar. E sempre daquela perspectiva, trabalhar com os mapas e fazendo as considerações e percebendo, não simplesmente decorar as características, mas perceber também como a ação antrópica, a ação humana, vem degradando esses espaços. Eu acho que isso é importante. Não tem como não pensar a questão do agrário. Mas não no agrário, porque não tem aparecido muito, da questão da política do agrário, ou seja, da questão social, dos conflitos no campo. Mas muito mais o quê? Como essa tecnologia vem impregnando esse agrário. O que vem mudando? Agrotóxico ou não? Qual o impacto disso? Porque não é um impacto simplesmente da nossa alimentação. Tem a ver também o quê? Com os rios, com o solo. Então você consegue ampliar um pouco essa visão da questão do agrário. Pensar urbano e pensar urbano, esses impactos na cidade, a vida urbana. O que é a vida urbana? A poluição, o sistema de transporte. No ano passado apareceu o transporte de novo e pode aparecer mais uma vez com uma outra perspectiva. Então eu tenho que pensar que esse urbano ele não se fecha só para entender a dinâmica da cidade pura e simplesmente, mas o que acontece dentro da cidade, né? Como quem vive na cidade, quais são as qualidades que você encontra nessa cidade e o que vem acontecendo enquanto processo de degradação. Então o fator de poluição ambiental, ele é importante. A falta de espaço, a criação de novos espaços é importante também. Recuperar a ideia de solo. Dá uma olhada no solo. Não perceber a denominação dos solos, mas o solo enquanto processo produtivo. Quem dá fertilidade a esse solo? Como se dá fertilidade a esse solo? E aí eu volto à questão do agrário. Como eu posso colocar os produtos químicos para acelerar a produção ou não? Quer dizer, são pontos que a gente está interligando. Então, eu volto para pensar aqui. Nós estamos pensando, na realidade, uma visão de biomas, uma visão das condições climáticas, não mais simplesmente saber o clima, mas como isso vem impactando. Né? Estamos pensando nessa agricultura, dentro de uma perspectiva, como a tecnologia está chegando e está impactando também. Estamos pensando nesse urbano, como essas características de vida na cidade estão acontecendo. E tudo isso, quem é a centralidade? Somos nós, o ser humano. Eu tenho que entender se está crescendo, se está diminuindo, quais são as consequências disso, como essas relações econômicas estão se constituindo dentro desse espaço, quais são os problemas, o que pode nos afetar. Né? Então, são questões que, na realidade, de novo, eu volto a pensar. Dê uma olhada nas habilidades. Entenda as habilidades que você vai ter uma linha da proposta da prova. Porque é ali que eles tiram a proposta de fazer a prova. Quem está elaborando as questões, pega essas habilidades, ali estão fechadas. Se você entender bem aquelas habilidades, você vai fazer uma prova com uma segurança muito grande, mesmo sabendo que esse momento é de tensão. Mas o que a gente pode transmitir para esses jovens nesse momento? De novo, tem muita coisa acumulada, gente. Relaxa, respira. É igual aquela cesta de basquete. Respira e arremessa com segurança. O que eu posso falar depois disso? Diomário, muito obrigado mesmo, cara. Não, Você já é de casa, volte sempre. Sempre um prazer ter você aqui, viu? vamos juntos. Sempre. Hora do Enem tá chegando ao fim, mas fica por aí. 6h30 da tarde tem mais nas redes sociais da TV Escola. Quer tirar dúvidas? Então anota aí. O Facebook é fb.com/TV Escola, no Instagram @TV Escola e no YouTube, youtube.com/TV Escola. E amanhã a gente vê as tendências e apostas de língua portuguesa. É, reta final, energia total. Fui! Você não lembra não? O Ryu na praia assim, ó. Aí com um pouco ele faz assim. Aí ele puxa o pé pra trás. Concentra.